O Brasil tem tudo para ser um grande mercado de carbono. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Evandro Gussi, presidente da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Evandro Herrera Bertoni Gussi tem 45 anos. Nasceu em Presidente Prudente, em São Paulo. É advogado, com mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pela USP, a Universidade de São Paulo. Foi deputado federal de 2015 a 2019 pelo Partido Verde de São Paulo. É presidente da Única desde 2019. Evandro Gussi, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é tudo meu, Dini. Um prazer, de fato, estar aqui no Poder 360. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de dezembro de 2025. Evandro, eu começo essa entrevista perguntando sobre o etanol. Qual o potencial de crescimento da produção do combustível aqui no Brasil? Olha, o Brasil tem uma história de ampla resposta à demanda com relação à sua produção. Então, todos os marcos regulatórios que a gente teve, Proálcool, depois o veículo Flex, sempre implicaram aumentos expressivos de produção, e isso a gente espera que tenha um novo ciclo no curto prazo, uma vez que o etanol tem se mostrado uma solução rápida, eficaz, barata e altamente replicável como solução de descarbonização. E o mais importante é que a nossa produção, o aumento dessa produção, ela vem especialmente substituindo pastagens degradadas, utilizando segundas safras, onde já há plantio, por exemplo, de soja. Então, o Brasil tem um grande potencial, sim, de incremento da produção com altíssimo nível de sustentabilidade, porque hoje não dá para dissociar uma coisa da outra. O senhor avalia haver algum espaço para crescimento do etanol como combustível de carros no mundo? Dini, nós saímos agora da COP de Belém, que foi para os biocombustíveis um grande marco. Na sexta-feira, antes de começar a COP, foi lançado o chamado Pledge de Belém, o compromisso, a promessa de Belém, segundo a qual nós devemos quadruplicar os combustíveis sustentáveis até 2035. E entre os combustíveis sustentáveis, nós temos os biocombustíveis líquidos, com destaque para o etanol, que é a solução mais consolidada que a gente tem no Brasil. Então, o que a gente olha é que nesse mundo que precisa de descarbonização, é fundamental uma solução que não precisa de desenvolvimentos tecnológicos, ou seja, está madura tecnologicamente, que seja testada sob o ponto de vista de política pública e de mercado, que tenha solução de armazenagem, de transporte, ou seja, não precisa de infraestrutura nova. Então, o etanol tem sido cada vez mais reconhecido pelos diferentes países como uma solução madura e replicável para que a gente possa avançar na descarbonização. Há muitos países que já praticam, de alguma maneira, a mistura, e de modo especial a Índia, que nos últimos 7 anos teve um incremento exponencial de uma mistura praticamente de zero para hoje 20% de etanol misturado na gasolina, e deve aumentar essa mistura no curto prazo. O Japão, que já anunciou uma mistura de 10% para 2030 e uma mistura de 20% para 2040, ou seja, é só a ponta de lança de um movimento que a gente vê acontecendo no mundo, que desde a COP de Paris em 2015, quis muitas vezes soluções inovadoras, dependentes de grandes saltos tecnológicos, mas que agora tem buscado soluções maduras, escaláveis, replicáveis e que não dependem de grandes investimentos em infraestrutura e tampouco em disrupção tecnológica. O senhor mencionou a COP30, o Brasil sediou o evento em novembro deste ano. Em linhas gerais, como é que o senhor avalia o evento em si? Eu acho que foi fundamental. O Brasil teve uma participação muito relevante, mostrou ao mundo os seus principais ativos. Entre eles, justamente essa larga experiência de 50 anos, o Proálcool faz 50 anos esse ano,
essa larga experiência na produção de etanol. Tudo que nós aprendemos, todo o arcabouço de políticas públicas que foram construídas nesses 50 anos, são um ativo fundamental, que nós tivemos oportunidade como país, como setor privado, de mostrar para outros países e percebermos que hoje isso é altamente reconhecido como uma solução para a descarbonização do setor de transporte, do setor de energia como um todo e uma crescente no setor de biomateriais, porque nós também vamos ter que substituir, por exemplo, uma parte importante do plástico por bioplástico e o etanol é uma matéria-prima muito importante para isso. De uma certa maneira, o texto final da COP30 acabou frustrando o plano do governo Lula de trazer um mapa do caminho para a transição energética, né? Por consequência, o fim dos combustíveis fósseis. Gostaria que o senhor comentasse isso. É um grande desafio. Acho que foi uma atitude bastante ousada, relevante, mas que a gente precisa ter uma transição energética realista. E de fato, não é o caso do Brasil, que está ancorado numa matriz energética e mesmo uma matriz de transporte muito limpa e com previsão de se tornar ainda mais descarbonizada por conta do etanol, por conta do biodiesel, por conta do biometano, que é uma nova fronteira extremamente relevante que a gente tem para os próximos anos, mas outros países ainda têm uma dificuldade muito grande de enxergar esse mapa do caminho, como sair. Não é que eles não desejem fazê-lo, mas têm de fato dificuldades enormes de encontrar como fazer isso acontecer. Por outro lado, apesar de a gente não ter um mapa do caminho, eu acho que, de novo, o Pledge de Belém, esse compromisso de Belém, ele tem um valor muito grande, já assinado por 25 países, mais 2 aí em vias de assinatura. Devemos ter aí rapidamente 30 países já comprometidos com essa quadruplicação dos combustíveis sustentáveis, entre eles o etanol. Então a gente percebe que, de novo, a gente está um mundo mais realista e buscando soluções também realistas. E nesse cenário, o Brasil tem uma vantagem competitiva impressionante. Evandro, a Europa estabeleceu NDCs, compromissos para o clima, de redução de 90% das emissões até 2040, sendo 5 pontos percentuais por meio de créditos de carbono. Isso poderia beneficiar o Brasil na sua visão ou não? Isso pode beneficiar o Brasil. O Brasil tem tudo para ser um grande mercado de carbono, de créditos de carbono, pelos vários mecanismos que a gente tem. Nós temos uma experiência de um programa que já tem 8 anos, que é o RenovaBio, que não é um sistema de crédito de carbono no sentido cap and trade, como se chama, mas é um sistema de mensuração muito acurado do carbono evitado. Então, o que a gente faz? Usina por usina, a gente mede a intensidade de carbono do etanol. A gente mede a intensidade de carbono do biometano. Como é que isso é feito? Ou seja, tudo aquilo do processo produtivo que gera algum tipo de emissão é contabilizado. E ao final do dia eu sei em cada usina quantos gramas de CO2 por unidade de energia, que a gente chama de megajoule, eu tenho daquele etanol. Isso trouxe para o Brasil o quê? Uma acurácia muito grande. Então eu sei usina a usina. Os outros países usam proxies, ou seja, sistemas de aproximação por modelagem computacional, para dizer, olha, o etanol geral do país tem, como nos Estados Unidos, 56 gramas por megajoule. No Brasil, a gente mede usina a usina e chegamos a uma média nacional de 22 gramas. Talvez o etanol, certamente em larga escala, o etanol com a menor intensidade de carbono. E isso veio trazendo para o Brasil um ativo muito grande. A gente mede com acurácia, isso tem nos permitido reduzir a intensidade de carbono do etanol e tem sido muito apreciado esse modelo, por exemplo, pelo Japão e reconhecido internacionalmente. A Europa tem alguns desafios regulatórios que nós percebemos que com o tempo e com a necessária dose de realismo, e quando eu falo realismo, não é realismo no sentido de abandonar as metas, de alguma maneira afrouxar as metas. Realismo quanto a soluções que sejam práticas, execuíveis no curto espaço de tempo.
que a gente precisa. Então, acho que a experiência do RenovaBio e as novas experiências com o mercado de carbono vão, de fato, colocar o Brasil numa posição bastante privilegiada nesse mundo que deseja, de fato, a descarbonização. E eu aproveito para te perguntar sobre o avanço de carros elétricos no mundo. Isso dificulta o crescimento do etanol por consequência ou não? De modo algum. O futuro da mobilidade vai ser eclético. Não há nenhuma rota tecnológica capaz de responder sozinha aos desafios da descarbonização. Na verdade, se todas as rotas entregarem tudo aquilo que elas prometem, nós ainda assim temos um desafio grande para ter o nível de descarbonização necessário, por exemplo, em 2050. Você citou a Europa, e assim caminham países, empresas, organizações. O que nós temos mostrado sempre é que, primeiro, nós não devemos olhar as rotas tecnológicas, não devemos escolher uma rota tecnológica arbitrariamente. Nem a do etanol, nem da eletrificação, nenhuma delas. Ao contrário, nós vamos precisar combinar todas elas e termos todas as rotas medidas pela mesma régua, que é a chamada avaliação de ciclo de vida. Nós precisamos olhar em todo o processo produtivo, em todo o processo de produção da energia, em todo o processo de uso dessa energia num veículo, quantos gramas de CO2 eu tenho de emissão por quilômetro que eu rodo. Então, quanto que eu emiti para fazer o carro, quanto eu emiti para fazer energia, quer seja eletricidade, quer seja o etanol, quer seja o diesel, biodiesel, gasolina, biometano, o que seja, como que esse carro processa essa energia, como que eu uso essa energia e depois como que eu descarto esse veículo. Então, isso é o que a gente chama do berço ao túmulo, ou seja, do começo do processo, começo da mobilidade, que é a construção de um veículo, até o descarte desse veículo, passando por todo o uso. A gente no Brasil evoluiu muito. Hoje, o MOVER, Programa de Mobilidade Verde, Combustível do Futuro, todo o nosso arcabouço, ele já mede do que a gente chama do tanque à roda. Meço a produção da energia e meço a utilização da energia. Mas a legislação, e parabenizo aqui o Dr. Geraldo Alckmin, o governo brasileiro, o presidente Lula, o ministro Alexandre Silveira, que participaram fortemente desse arcabouço, o Congresso Nacional que aprovou, porque ali já tem a projeção da gente começar a medir também do berço ao túmulo no futuro. Então o Brasil hoje está numa vanguarda. Foram construídas nos últimos anos políticas estruturantes que colocam o Brasil na vanguarda da mobilidade verde. E aí nós vamos precisar de doses de eletrificação, nós vamos precisar de doses de biocombustíveis e por isso que, sem prejuízo de aplicações de eletrificação pura que vão ter o seu lugar, mas a gente tem visto nas soluções que usam híbridos e ao mesmo tempo flex, ou seja, eu tenho a combinação de um motor a combustão e de um motor elétrico associado à utilização de biocombustível, no caso do flex, o etanol, nos veículos leves, uma brilhante solução. Por quê? Porque ela traz uma fonte energética de baixa emissão, que é o etanol, associada com um ganho de eficiência da eletrificação, sem depender dos gastos multibilionários, poderia até dizer trilionários, com uma infraestrutura. Porque o veículo puramente elétrico, que, repito, tem o seu lugar, tem seu valor e vai ter a sua utilização relevante, mas não podemos esquecer que ele depende de uma infraestrutura muito robusta, se a gente for fazer só eletrificação plug-in. Enquanto o híbrido, ele pode conjugar o melhor dos dois mundos, quer seja pela geração de energia dentro do próprio carro, quer seja em modelos híbridos que tenham o plug-in, ou seja, tem a tomada, mas também tem um motor, conferindo ao consumidor, inclusive, uma vantagem de escolha muito grande. E quando a gente tem esse veículo, na sua parte a combustão, abastecido com etanol, quer dizer, eu tenho ali uma fonte energética tão limpa quanto a energia elétrica limpa do Brasil. Ou seja, essa é uma solução, segundo os estudos que a gente tem acompanhado, que deve, por exemplo, ser seguida no Japão. O Japão já tomou uma decisão. Vai ter um amplo portfólio, são múltiplas as rotas para descarbonização, mas o etanol
vai ter um papel importante e os modelos híbridos também um papel muito importante. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a eletrificação é um aliado do etanol no processo, a eletrificação é uma aliada do etanol no processo de descarbonização, longe de ser uma concorrente. E qual a perspectiva de carros com motores a hidrogênio produzidos diretamente a partir do abastecimento de etanol? Olha, os veículos a hidrogênio já existem, ainda não em escala comercial, mas eles já têm sido testados e tem tido um avanço importante nessa pauta. E o grande desafio do hidrogênio, não só para veículos, mas mesmo os hidrogênios de baixa emissão, o grande desafio do hidrogênio é a sua armazenagem e o seu transporte. A armazenagem e o transporte de hidrogênio são bastante desafiadores, sem falar que são ainda processos muito caros. A grande vantagem que o etanol apresenta nesse aspecto é que ele vira uma armazenagem de hidrogênio. O etanol é muito rico em hidrogênio. Então, ele poderia, para a utilização como hidrogênio, ser o meio de transporte, de armazenagem e de transporte de hidrogênio. Como que isso funciona? Se eu faço hidrogênio, por exemplo, a partir de eletrólise da água, que é um caminho que vai ter também a sua relevância, de novo, nenhuma rota pode ser deixada para trás, num processo como a gente tem de necessidade de transição energética e descarbonização. Mas elas precisam ser olhadas com realismo. Quando eu pego hidrogênio de um processo de eletrólise, eu vou ter que armazenar esse hidrogênio e transportá-lo de uma maneira muito desafiadora. Eu vou precisar de pressão, vou precisar de modos de armazenagem e transporte que não são triviais, que não são hoje, ainda não tem grande escala. Ainda funciona em pequena escala para processos muito nichados, não são processos de grande escala, como é o caso de um processo, por exemplo, de transporte, que você tem um fluxo global de combustíveis líquidos hoje, quer sejam os fósseis, quer sejam os biocombustíveis, mas você tem hoje um fluxo de armazenagem e transporte global, em alta, grandíssima escala, né? Então você tem, com o hidrogênio de eletrólise, esse grande desafio. Agora, imagine que ao invés de eu transportar o hidrogênio já a 300, a 700 bares de pressão, eu transporte o etanol. E lá no final, essa é a experiência que está sendo feita hoje lá na Universidade de São Paulo, eu levo etanol. O etanol a gente já sabe armazenar, a gente já sabe transportar, uma coisa simples de fazer, dominada em larga escala. Agora, lá no posto de combustíveis, lá no posto, na estação de abastecimento, ao invés de eu abastecer o carro com etanol, eu capturo por um processo de reforma, aí não é eletrólise, é reforma, e eu capturo o hidrogênio. E aí eu abasteço o carro com o hidrogênio e não o etanol. Então, a grande vantagem que o etanol traz para esse processo, para essa cadeia de valor, é uma armazenagem e um transporte simples, barato, rápido e plenamente dominado em termos de infraestrutura e de tecnologia. Estamos chegando perto do fim da entrevista. Gostaria de saber sua opinião sobre a derrubada no Congresso dos vetos presidenciais ao licenciamento ambiental. Eu vejo que foi um passo importante por duas razões. Primeiro, o crescimento e a visão adequada do Brasil sobre o seu tratamento ambiental. O Brasil já percebeu, né? O empreendedorismo brasileiro, a agroindústria brasileira já percebeu que o nosso grande ativo é ter negócios sustentáveis e, mais do que isso, ter a sustentabilidade como um negócio. Então, isso eu posso dizer. Hoje, o empresariado agroindustrial brasileiro, da produção agrícola, da produção pecuária, da transformação dos produtos agropecuários, a agroindústria, plenamente consciente de que isso é um ativo para o Brasil. Então, ninguém quer desmatar, ninguém do empreendedorismo organizado quer desmatar a Amazônia. Pelo contrário, nós queremos preservar. Agora, nós temos que sair de uma lógica de punir tudo antecipadamente, punir inclusive os bons. E eu vejo que esse processo de licenciamento ambiental,
como aprovado pelo Congresso e mantido depois, num processo altamente democrático, ele mostra o seguinte: você é livre para fazer, mas você vai ser responsável por aquilo que você fizer. Porque se ao mesmo tempo ele racionaliza alguns processos instrumentais do licenciamento, por outro lado, ele agrava a responsabilidade de quem usa um licenciamento de uma maneira inadequada. E eu acho que essa é a lógica que a gente precisa ter no Brasil. Quem faz bem feito, quem vai fazer com boa intenção, com retidão, precisa poder fazer isso com agilidade, precisa poder fazer isso com eficiência produtiva. Por outro lado, quem fizer errado precisa sofrer os rigores da lei, uma lei que é altamente rigorosa. Todos nós sabemos que as consequências efetivas para o descumprimento ambiental no Brasil são altamente rigorosas e precisam ter aplicação rigorosa para quem descumpre. De novo, nós estamos conscientes, nós que representamos a agroindústria nacional, sabemos que a preservação ambiental é o nosso maior ativo, sem dúvida. Os Estados Unidos acusam o Brasil de excesso de protecionismo. Em março de 2025, mencionaram a questão envolvendo o etanol norte-americano e a taxa de 18%. O setor brasileiro avalia que há algum espaço para a redução dessa taxa. Como é que vocês reagiriam a uma eventual redução? Bom, nós temos acompanhado de perto isso e, de fato, não vemos nenhuma movimentação nem dos americanos hoje, atualmente, tampouco do governo brasileiro em relação a esse tema. E para nós o tema é muito objetivo. Nós estamos tratando de dois produtos, ou melhor, de duas soluções muito diferentes. Ou seja, o etanol brasileiro é um etanol que tem, em média nacional, 22 gramas de CO2 por megajoule de energia que ele gera. O etanol americano tem 56 gramas por megajoule. Ou seja, nós não podemos tratar da mesma maneira duas soluções tão diferentes. Por quê? A utilização de etanol não é por falta de gasolina. A utilização do etanol é porque o etanol reduz emissões em comparação com a gasolina. Então nós temos que olhar o quê? O nível de redução de emissões. Simplesmente diminuir e tratar igualmente o etanol americano hoje com o etanol brasileiro faria com que nós sujássemos de alguma maneira a nossa matriz energética. Nós traríamos um etanol com maior intensidade de carbono, prejudicando o etanol com a menor intensidade de carbono. O que nós podemos pensar no futuro é justamente colocar nessa base. O dia que o americano tiver um etanol compatível em termos de intensidade de carbono com o etanol brasileiro, acho que aí nós podemos voltar a sentar conversar sobre esse assunto. Até porque agora, com as barreiras impostas, esse cenário mudou, mas a importação de etanol do Brasil pelos americanos, ela não se dava por volume, por necessidade de volume de etanol. Os Estados Unidos produzem 60 bilhões de litros de etanol. Mas por que eles importavam o etanol brasileiro? Porque estados mais exigentes sob o ponto de vista ambiental, como a Califórnia, precisavam de um etanol com menor intensidade de carbono. Tanto que o etanol brasileiro, isso aqui é interessante, o etanol brasileiro nos Estados Unidos é considerado um biocombustível avançado, enquanto o etanol americano nos Estados Unidos não é considerado um biocombustível avançado. Ou seja, o próprio norte-americano reconhece que o etanol brasileiro é diferente do etanol americano. O nosso ele considera avançado, o deles não. Então não é justo querer tratar o avançado e o não avançado com o mesmo tipo de tarifa. Essa tarifa é uma tarifa do Mercosul, uma tarifa externa comum, e a gente não vê nenhuma razão técnica, política, ambiental para que ela seja removida por todos esses argumentos que eu acabei de mencionar. Os próprios Estados Unidos percebem que o produto deles é diferente de nós. Não podem, portanto, querer ter o mesmo nível de tributação. Peraí, só um adendo, o etanol brasileiro ele é feito a partir da cana-de-açúcar e o norte-americano a partir do milho. Hoje nós temos no Brasil etanol de cana, 80%, e etanol de milho, 20%. Mas mesmo aqui, mesmo no caso do milho brasileiro, o nosso índice de emissões do milho brasileiro é muito mais baixo, ou seja, é muito parecido com o da cana.
Por quê? Por que o etanol nos Estados Unidos tem um índice de emissões tão alto? Porque para gerar calor, vapor, energia, eletricidade na indústria, eles usam shale gas, o gás natural da fricção que eles fazem, ou até o grid americano, que é muito baseado em energia de origem fóssil. O etanol brasileiro, quer seja da cana, com o bagaço da cana, quer seja do milho, que precisa ser feito com floresta plantada, biomassa, então isso nos garante uma intensidade de carbono muito mais baixa nas duas fontes de matéria-prima em comparação com os Estados Unidos. Então, ao fim e ao cabo, o etanol americano tem mais de 2 vezes, bem mais de 2 vezes a intensidade de carbono, portanto não pode ser tratado idêntico ao etanol brasileiro. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Única, Evandro Gussi. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Todo o meu respeito a esse trabalho incrível do Poder 360. Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de dezembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!